Amém. Glória a Deus. Muito obrigado por você conectar-se conosco. Quero compartilhar uma palavra muito importante, que é um complemento da lição número 7, né? Você pode ouvir a lição número 7. Hoje nós estamos falando sobre quem somos em Cristo e que nós somos a noiva de Jesus. Amém? Você, como crente, temos responsabilidades e temos privilégios. A noiva, tanto temos responsabilidade como privilégio ao mesmo tempo. Privilégio por Deus nos fazer a noiva de Cristo. Né? Quero só lembrar que quando Deus criou o primeiro Adão, Ele criou uma esposa para o primeiro Adão. Na verdade, a Eva. O Adão pecou, sabemos a história, Adão e Eva, e então criou uma raça humana perdida, pecadora, porque a Bíblia diz que todos pecaram, separados estão da glória de Deus. E aí, veja o que aconteceu mais. Deus também preparou o segundo Adão, e é o último Adão. 1 Coríntios 15, 44, 45. E ao preparar o segundo Adão, Deus também preparou uma esposa para ele, que é a igreja, que somos nós. Por isso aqui Apocalipse 21 diz assim: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existe. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para seu marido. Não está falando aqui necessariamente de Cristo, de nós como noivo, não é um texto, mas só para você compreender que a Bíblia fala da igreja como a noiva de Jesus. Então, como noiva, o que é o noivado? O noivado é a preparação para o casamento, não é verdade? Então, qual é o estado nosso? Qual deve ser a postura nossa de crentes, não é? É sermos, prepararmos para um casamento, um encontro, que a Bíblia chama as bodas do Cordeiro aqui em Apocalipse. Amém? E deixa eu dar uma palavrinha que eu acho muito interessante. Eu lembro quando nós estávamos para nos casar, especialmente eu como a noiva, né? Eu creio que é uma experiência assim que a gente nunca mais esquece, aquele noivado, a preparação para o casamento, porque é o sonho de toda mulher. É um dia ela casar, porque ela sabe que ela vai constituir família, vai ter um esposo. E especialmente nós mulheres, eu tinha uma chamada de Deus para o ministério e eu sonhava que Deus me desse um companheiro que tivesse a mesma chamada. E graças a Deus, Deus me deu meu marido com a mesma chamada e estamos juntos já há muitos anos, quase 40 anos no ministério, servindo. Mas aquele tempo de noivado foi um tempo assim, eu sonhava mais do que qualquer outra coisa, porque eu sabia que Deus tinha dado o meu marido para me casar. Eu sonhava porque eu sabia que eu não ia sozinha para servir ao Senhor. Eu já tinha uma chamada para ir para fora do Brasil. E eu, para Israel, Deus havia me chamado desde muito jovem que eu iria para Israel. E eu não queria ir sozinha, eu não fui uma mulher, uma jovem que fui preparada para ser independente, para ir sair sozinha. Então, eu pedi a Deus que me desse um companheiro. E a preparação, esse tempo foram 9 meses de preparação para o casamento. E realmente foi algo assim que eu não posso esquecer, que foram esses 9 meses sonhando, agradecendo a Deus, sonhando com aquele grande dia. Então, eu acho que o encontro de Jesus com a noiva, quando eu entreguei a vida a Jesus, que eu entendi que nós éramos a noiva de Cristo, eu comecei a sonhar com esse dia. Eu sonho com esse dia, já estamos no ministério, já sirvo a Jesus há quase 40 anos, né? Vamos para 40 anos. 43 anos e a minha... a vida a Jesus. 43 anos que eu entreguei a vida a Jesus. 47. 47, olha, já perdi as contas. Mas a verdade é que a essência maior de todos esses anos é a espera do noivo, daquele grande dia. E quando nós vemos os acontecimentos atuais, que mostra realmente para nós, eu creio, a noiva de Cristo, a igreja de Cristo a nível mundial, nós estamos na expectativa, porque o mundo não sabe o que está acontecendo, o mundo está
como impactado, alguns apavorados, alguns inseguros, mas nós sabemos que o nosso tempo está mais cerca do que nós imaginamos, que tudo isso é a preparação para aquele grande dia. E como é que o nosso coração está? O nosso coração de noiva de Cristo se regozija, o nosso coração se alegra, o nosso coração anseia que o dia chegue cada vez seja mais próximo. Essa eu creio que é a expectativa nossa da Igreja de Cristo como noiva. E o noivo, eu creio que está na expectativa, porque o sonho do noivo, especialmente o jovem, é ter uma esposa, é também não estar sozinho, que meu marido, ele foi para o campo missionário solteiro, ele passou muitas lutas como solteiro, porque muitas vezes não pode ministrar, de certa forma, tem limitações, o homem. Mas ele sonhava que Deus lhe desse uma companheira, e Deus tinha nos já nos preparado um para o outro, porque quando ele foi, Deus, nós já nos havíamos encontrado antes, quando eu estava no seminário. Eu estudei no seminário no Betel Brasileiro, e eu tive a oportunidade de conhecê-lo quando ele fui lá conhecê-lo. Foi para me conhecer, estava prestes a ir para Israel. E ficamos 5 anos, eu fiquei à espera, eu concluí o curso, eu preferi ficar estudando, terminar o meu curso e preparada, ter mais maturidade espiritual, que eu apenas era uma nova convertida quando eu fui para o seminário. E foi assim algo maravilhoso quando eu me casei, porque foi o sonho de Deus a começar a realizar aquele sonho de poder servir a Deus, porque eu tinha um companheiro, eu tinha alguém do meu lado que falava a mesma linguagem espiritual que eu falava. E essa é a nossa expectativa como Igreja de Cristo. Nós estamos somos igreja a nível mundial, a igreja de Cristo é a mesma, tem as denominações, algumas diferenças, como eu e meu marido. Ele era paulista, eu sou paraibana, só que eu cresci em Fortaleza, no Ceará, mas era o Nordeste é diferente do Sul, tínhamos algumas, como se diz, alguma maneira de ser criados diferente do Norte e do Sul, como a linguagem, algumas linguagens que o nordestino usa, que o Sul não usa, mas isso quer dizer, tínhamos coisas em comum, tínhamos a mesma chamada, tínhamos a mesma expectativa, tínhamos os mesmos sonhos. E essas dificuldades pequenas eram ultrapassadas pelo sonho. Então, nós como Igreja de Cristo, a nível mundial, aqui nos Estados Unidos, no Brasil, em Portugal, em Israel, onde nós estamos, na Alemanha, onde nós temos muitos filhos na fé, nossos também, o que significa que nós temos as pequenas diferenças, onde estamos servindo, mas nós temos a mesma expectativa, esperando o mesmo noivo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando as coisas ficam mais difíceis de se viver, quando as coisas ficam mais difíceis da gente poder servir a Deus, nós sabemos que esse aperto, Deus está em controle, porque o tempo está chegando. Então, aquele dia maravilhoso vai chegar, que nós vamos poder estar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para sempre. E depois vamos vir com Ele aqui na terra, estarmos reinando com Ele por 1000 anos. Isso é maravilhoso, eu sonho com esse dia. E eu creio que vocês também estão sonhando e devem começar a sonhar, aqueles que ainda não sonharam com esse grande dia. Uma coisa muito importante quando pensamos nós como a noiva de Cristo, em João 14, Jesus, como judeu que ele era, né? Ele usou o costume judaico do casamento para ensinar-nos sobre o casamento da igreja com ele próprio, com a noiva, né? O encontro, né? A união, na verdade, é a união. Então, em João 14, só para recordar, Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Olhe bem o que ele disse: vou preparar-vos lugar. E quando eu for preparar-vos lugar, voltarei outra vez e vos tomarei para mim mesmo. Então, com isso, Jesus estava... Porque naquela época, quando um jovem queria casar com a moça, né, ele tinha que ir pedir a mão em casamento da noiva, e ele tinha que
pagar o lote, o preço para o pai da noiva, porque ele ia perder alguém que era valorosa da família, né? E então o pai tinha um preço, o noivo praticamente tinha que comprar a noiva, usando uma linguagem nossa, né? Tinha que pagar o lote, que é o valor que a moça valia, não é? E aí ele pagava o lote e depois, cerca de um ano, então ele voltava para a casa dele para preparar lugar, a casa que geralmente era parte do terreno ou do lugar do pai dele, no caso, e aí depois de um ano ele voltaria para buscar a noiva com quem ele estava já aliançado, comprometido. E é isso que Jesus usa aí em João 14:1, né? Vou preparar o lugar. E é o que Jesus está fazendo agora. Verdade. Amém? E só uma coisinha, que veja que coisa maravilhosa. O nosso noivo, Jesus, pagou um alto preço por nós. Exato. Fomos Preço de sangue. Fomos comprados. 1 Coríntios 6:19. E ele disse, né? A gente não entende a profundidade dessa palavra porque a cultura judaica vivia isso. Ele disse: eu vou preparar lugar, vou e voltarei. Veja que coisa linda. Então, o noivo, ele mostrou como, porque o povo de Israel, eles entendiam essa linguagem do noivo. Então ele disse: eu vou preparar a casa, porque o noivo ia preparar tudo, a casa para a noiva, tinha que preparar, depois viria buscar a noiva para casar. Então Jesus, ele pagou o preço por nós, preço de sangue. E veja, isso me faz, quando eu penso nisso, isso me faz cada vez mais procurar servir ao Senhor de todo o meu coração. E queridos, vamos pensar, nós como noiva de Cristo, a igreja como noiva, nós temos que ter essa atitude, nós temos que ter esse entendimento que nós fomos comprados por um noivo que pagou a própria vida. Com sangue, ele pagou a própria vida, nos comprou. E ele está preparando o lugar para nós. Ele vai vir nos buscar. Então, esse tempo que nos resta, vamos viver para ele de todo o nosso coração. Se você não pode ir à igreja, se alguns lugares, devido a esse coronavírus que nós estamos vivendo, mas você pode fazer muito. Você pode orar pelos seus familiares. Você pode telefonar. Eu tenho uma irmã, ela mora no Brasil, e ela disse a mim, ela descobriu porque eu não fui, como eu sou paraibana de nascimento, infelizmente não tive a oportunidade de crescer com primos e conhecer. Eu fui assim quando eu era pequena, porque era muito longe quando nós éramos criança, para ir até o interior da Paraíba, onde eles viviam, e nós vivíamos, como eu falei, muito longe do Ceará. Eram 12 horas de viagem naquele tempo, só para vir e para voltar, era muito longe. E eu não fui criada, e aquela ilusão ficou no nosso coração, o desejo de conhecer os primos, os familiares. E esse desejo é interessante que meus irmãos têm. Meu irmão vive fora do Brasil, vive na África do Sul, e a minha irmã que vive no Brasil. E ele, inclusive, há 1 ano ou 2 anos, foram no interior para procurar esses familiares, não encontraram. E acidentalmente no Facebook encontraram alguns familiares e aí foi conhecendo. E a minha irmã disse que Deus colocou no coração dela de ministrar através do Facebook, através do WhatsApp, da maneira que eles têm estar ministrando para esses familiares. Então, queridos, nós podemos, como noiva, qual é a coisa que mais agrada ao nosso noivo? É que nós compartilhemos do grande amor que ele teve pela humanidade, o amor do Pai. O Pai entregou a ele para morrer pela noiva. E o grande desejo do Pai, do nosso Deus, o Pai, é que nós compartilhemos do amor eterno, apresentemos o noivo a todos aqueles que estão ao nosso redor.
Então nós não temos desculpa. Hoje nós temos os meios de comunicação e que nos favorecem. Veja, muita gente confinada, trancado em casa, mas você tem um YouTube, você tem uma internet, você pode se comunicar através de um telefone. Então vamos aproveitar tempo e fora de tempo enquanto nós podemos, Amém. queridos. Queria lembrar o seguinte também, meus irmãos, veja só, a Bíblia começa com um casamento, né? Adão e Eva, e termina com um casamento, as bodas do Cordeiro. Que a Bíblia diz lá em Apocalipse 21 e o capítulo 22 também fala, o Espírito e a noiva dizem, vem. Então, o que deve haver em nós agora, como igreja? Veja, é esse ardente desejo de encontrar com Jesus. Amém. E estar preparado para ele. Né? Jim Elliot disse, um homem de Deus, é um americano que já partiu, ele disse, antes que você morra, esteja certo que você morra bem com Deus. Porque se você morrer mal, você não vai poder voltar para a vida, acertar a sua vida e morrer de novo. Então vamos estar bem. Como é que estamos bem? É quando o nosso amor por Jesus está queimando dentro Amém. de nós, Amém. ardendo dentro Amém. de nós. É quando nós, veja, como é que a gente mantém esse fogo dentro de nós, cheio do Espírito Santo, meditando na palavra de Deus diariamente, lendo a Bíblia, compartilhando o amor de Deus, orando, adorando. Então isso tudo aumenta o nosso ardor por Cristo e nos faz estar preparados para encontrar com Ele. Amém. Eu quero orar por você. Amém. Onde você vive, não importa, aqui na América, no Brasil, na Europa, na África, em Israel, onde você estiver, você Amém. precisa estar apaixonadamente esperando Amém. Salvador. Amém, Amém. querido? Amém. Vamos orar. Quero orar, em primeiro lugar, por todos que nunca entregaram a vida a Cristo. Se você nunca entregou sua vida a Cristo, nunca fez uma oração de entrega, ore conosco agora. Amém. Diga após mim, onde você estiver, diga, ó Deus, Oh Deus, eu creio em Ti. eu creio em Creio Ti. em Jesus. Creio em Jesus. E peço perdão dos meus pecados. Peço perdão dos meus Confesso pecados. que Jesus Cristo Confesso que Jesus é o Cristo Senhor, é o Senhor que Ele deu a vida por mim. que deu a vida por mim. E eu peço perdão dos E eu meus peço pecados. perdão dos E meus recebo Ele pecados. agora E eu recebo como Ele meu agora Salvador. como meu Salvador. Para sempre. Para sempre. Amém. 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 E eu que estava longe, Senhor, eu volto para Ti agora. Recebe-me de volta, em nome de Jesus. Amém. Amém. E eu declaro, meus irmãos, que você vai se cuidar. Amém. Não se isole em nome de Jesus. Não deixe de ir à igreja. Tanto Não que deixe de vexame. buscar a Deus. É Não verdade. deixe de ouvir a palavra de Amém. Deus. Busque a Ele, porque a Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis. Temos que buscar para é verdade. encontrá-lo. Amém? Amém. Deus abençoe a sua vida. Amém. Vai no nosso Facebook, temos vários vídeos lá também. Vai no nosso canal do YouTube aí e deixa aí o seu recado, porque Deus quer Amém. usar você para abençoar. Manda este vídeo para os seus Amém. amigos, seus familiares e escreva-nos. Amém. Dá-nos, se você entregou a vida a Cristo, escreva para nós, Amém. queremos ajudar você no nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.